Gente, vamos dar início a esta quarta parte, né, do estudo dessa mensagem, Desesperos. Nós paramos no parágrafo 72 e, como de costume, nós vamos buscar aquele que pode realmente nos abrir o entendimento para compreender todas as coisas e nos guiar a toda a verdade desse dia no qual nós vivemos, que é o nosso Pai Celestial. Nós vamos ler em Romanos, capítulo 8, começar no versículo 31. E vamos ver aqui como o apóstolo São Paulo nos fala, escrevendo sua carta aos Romanos, capítulo 8, começando no versículo 31. Diz assim a Escritura: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pai Celestial, nosso Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te glorificamos, Senhor, e te rendemos as graças, ó Pai, por suas misericórdias. Graças, Senhor. O Senhor tem nos trazido até aqui e que o Senhor nos ajude, ó Pai, porque em todas as coisas nós precisamos do Senhor. Sem ti, nada podemos fazer. Assim, ó Pai, glorificamos o teu nome, pois é um nome, Senhor, que foi dado a ti e que está acima de todo nome, este nome eterno do Senhor, ó Pai. Assim, ó Pai, que venha este reino e o Senhor governará com este nome, porque o seu reino é a sua igreja, Pai, sua casa, que governará, Senhor, toda a criação. Assim, ó Pai eterno, que venha teu reino, que em breve os nossos irmãos ressuscitem e nós sejamos transformados, e a sua vontade seja feita na terra como no céu. Dá-nos também, Senhor, o pão desse dia, o pão natural e o pão espiritual. Porém, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Disto que o homem viverá. Assim, Senhor, queremos o maná, a palavra falada de sua boca, a qual o Senhor foi escondida para nós, no lugar santíssimo, nesta arca, Senhor. Assim, ó Pai eterno, dá-nos este pão e perdoa, Senhor, as nossas ofensas. Senhor, não há méritos em nós mesmos para qualquer coisa diante do Senhor. Todos nós precisamos de Ti. Sem Ti, nada podemos fazer. Assim, ó Pai, ajuda-nos. Lembra-te, Senhor, que Tu és o grande agricultor, o lavrador, que cuida dessa vinha, Senhor. Assim, ó Pai, ajuda-nos. O Senhor não poupou nem o Seu Filho. Ajuda-nos, Senhor, porque o Teu sangue foi derramado por nós sobre a cruz do Calvário, e nós temos a remissão dos pecados, Senhor. E se temos falhado, confessamos a Ti, e o Senhor, como um Pai bondoso e amoroso, nos perdoa, porque nós somos justificados pela fé, Senhor. Assim, Senhor, nós cremos em Sua primeira vinda e na obra de redenção sobre a cruz do Calvário. Nós cremos no nome dado para a salvação, Jesus, e a obra, Senhor, que o Senhor fez por nós ali, até chegar aos céus, porque o Senhor levou o Seu sangue ali, tinha que chegar até ali, Senhor.
Assim, ó Pai, é debaixo desse sangue que te pedimos perdão e misericórdia. E o Senhor, ó Pai, neste tempo final, completará esta obra, trará a ressurreição dos mortos e nós seremos transformados. Para isso, Senhor, é a sua manifestação neste tempo final com um nome novo. Assim, Senhor, nos entregamos em suas mãos, pedindo perdão e misericórdia e pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor nos livre de toda a astúcia dessa serpente antiga, Senhor. Livre-nos, Senhor, do mal. Assim, ó Pai, nós entramos na Tua presença, nós estamos aqui reunidos em Seu nome, neste nome eterno do Senhor. Queremos pedir a Ti que o Senhor nos ajude nessa hora, que abra o nosso entendimento para compreender a Sua palavra, porque a palavra do reino é para ser entendida. E queremos ver essa mensagem à luz do dia no qual nós estamos vivendo, porque chegamos no domingo na era da pedra angular, Senhor. Assim, ó Pai, abra o nosso entendimento para compreender a Sua palavra, que o nome do Senhor seja glorificado nesta manhã e durante todo esse dia. E também, Senhor, edifica-nos, porque os dons e os ministérios são para edificação do corpo do Senhor. E se há algum clamor, algum pedido, sabemos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que pensamos ou imaginamos. Assim, ó Pai, nos entregamos em Suas mãos, pedindo a Sua graça e misericórdia em o Seu nome de reclamação, o nome eterno do Senhor Jesus Cristo. A Ti, Senhor, seja a honra, a glória, o louvor e a adoração por toda a eternidade. Amém e amém. Nós vamos continuar com a mensagem de desespero. Nós paramos no parágrafo 72, né? Parágrafo 72. Começamos no 51 na semana passada e costumamos fazer um resumo rápido aqui com relação ao que nós vimos na semana passada. Então, a mensagem de desespero, ele prega essa mensagem em sequência, digamos assim, né? Da mensagem do sinal, porque ele pregou a mensagem do sinal pela manhã e prega a mensagem de desesperos pela tarde. O irmão Branham está mostrando várias coisas. Ele começa a mensagem um pouco voltando no assunto da mensagem da manhã, né? Que é a mensagem, o sinal, né? E ele vai aqui dando mais luz com relação ao sinal que nós havíamos visto numa mensagem anterior. Então, o irmão Branham cita a Escritura, mostra a Escritura ali de Mateus, né? Mateus 13, é isso? Lá no princípio, quando ele leu a Escritura, ele citou que o reino de Deus se faz forte, né? E são os valentes que o arrebatam. Então, o irmão Branham começou a trazer essa palavra, essa mensagem em cima deste tema, tá ali, com relação à Escritura. Lucas 16, né? Versículo 15 e 16. Todo homem emprega força para entrar no reino de Deus. Não simplesmente entra. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. Todo homem emprega força para entrar nele. Então o reino de Deus é com força, não é não se entra ao reino de Deus. Ele usou uma palavra aqui de maneira inolente, né? A página 10, parágrafo 33, ele fala que você não pode, não se entra com indolência, ou seja, né? Não se entra estando folgado, estando de qualquer maneira, vamos dizer assim, né? Preguiçoso, né? Mas se entra se esforçando. Então, o irmão Branham está mostrando que para haver um esforço tem que entrar um estágio de emergência. Enquanto não entra um estágio de emergência, a pessoa costuma ficar na zona de conforto, né? A gente fica muito na vida natural nossa, e a vida nossa do cotidiano, do dia a dia, não tem coisa nenhuma que você vai durante a semana ali que vai te levar às coisas de Deus. E é normal, é assim mesmo, né? Você não tem nada no mundo aí que você vai ver que normalmente vai te levar às coisas de Deus. Sempre vão te levar no caminho contrário, né? O caminho pro outro lado, vamos dizer assim, né? E você tem que ter um esforço, para não só no domingo, mas durante toda a semana também, estar atento às coisas de Deus, atento à palavra de Deus, para esse tempo, né? Para esse dia, e durante a semana, igual o irmão William diz, sempre está ouvindo, lendo e buscando as coisas de Deus. Então, o irmão Branham está mostrando aqui que esse estado de desespero, ele deu o exemplo aqui anterior, aqui, que nós estávamos na página 51, que às vezes uma pessoa que você ama, sua esposa mesmo, e ela entra num problema de saúde, um câncer,
né? Isso te colocaria você em desespero, né? E assim é. O irmão Branham então começa a falar que a fé opera pelo amor, né? Para você ter fé, a fé é o incentivo do amor. Ele diz que o irmão Branham vem falando disso, né? De como que uma situação de emergência leva você a um desespero, né? Às vezes, é o que nós estamos falando, às vezes nós estamos muito acomodados, né? Mas quando vem uma emergência, né? Então a pessoa realmente ela vai sair da zona de conforto, né? Então a 51 que nós estávamos aqui, o irmão Branham está falando sobre o amor, como é necessário ter amor, né? Amor e fé andam juntos, ele não pode ir sozinho. No parágrafo 53, o irmão Branham disse: sabemos que é verdade que Deus irá ao encontro de uma alma desesperada. Então o irmão Branham está falando sobre isso. E quando o Tiago também está falando, parágrafo 54, Tiago 5,15, ele está dizendo que a eficaz oração fervente, ou seja, né, uma oração desesperada de um justo, pode muito ter seus efeitos. Não é simplesmente orar. Aí nós lembramos aqui no dia que nós estávamos lendo que Jesus falou que o juiz, né, que era injusto, porém a mulher, porque insistiu muito, Deus ensinou. O juiz concedeu a petição da mulher e Deus também, Jesus disse para nós fazermos a mesma coisa. Está falando sobre Jacó, depois aqui ele segue com o exemplo de Jacó, que Jacó ele recebeu a bênção da primogenitura e parecia que já estava tudo bem, né? Aí é onde as pessoas falham, que é algo que o irmão Branham está começando aqui na mensagem aqui, a trazer uma luz com relação a isso, né? E nós estávamos vendo isso, né? Nós lembramos da era de Éfeso, que a era de Éfeso quer dizer, a palavra Éfeso é almejado e relaxado. E é aí que as pessoas não podem falhar. Ela busca, mas ela não vigia, né? Não luta, ela fica, como nós vimos aqui no princípio, aqui na página 10, né? Ociosa, ela não luta, né? É o parágrafo 10, parece, né? Ele usou a palavra indolente. A pessoa fica muito indolente, né? Ela fica muito quieta, e isso não pode. O crente em Cristo não pode ser uma pessoa que não vigia. Ele tem que vigiar, né? Eu estava falando na sexta-feira com os irmãos aqui em casa sobre isso, né? Todas as bênçãos de Deus tá para você e para mim, né? Mas por que a gente não alcança elas? O irmão William falou, né? É porque você não busca, né? É como a despensa da sua casa. A comida está lá. Se você não for lá pegar, preparar, arrumar, a comida não vai para sua boca, né? Ela não vai. Então, ou seja, realmente nós temos que entender que as coisas do reino de Deus têm que ser com esforço. Não pode ser sem um esforço, né? Então é isso que o irmão Branham está falando aqui, como que a pessoa tem que vigiar. O próprio Jesus passou por essa etapa, o irmão Branham está falando que ele vai citar lá o caso do Antigo Testamento, né? Quando o filho, antes de ser adotado, ele era provado. E Jesus também passou por a mesma etapa. O irmão Branham está falando aqui isso no parágrafo 57, está citando os pentecostais nisso, e no 58 está citando Jesus ali, sobre o Monte da Transfiguração. E logo então vem o enredo, o irmão Branham está mostrando aqui como é que depois os pentecostais entraram em enredo, né? Uns puxam para um lado, outros puxam para o outro, né? E aquilo não leva a pessoa em lugar nenhum, né? O parágrafo 61, o irmão Branham está falando como você pode ver homens e mulheres sentados essa noite que a morte está bem na frente deles. A única maneira para a qual você alguma vez estará para alcançar a coisa que você quer, que você está querendo, é vir desesperadamente. Amanhã é muito tarde, eu tenho que ter isto esta noite. Eu o consigo agora ou estou arruinado. Finalzinho ele diz, até que a igreja inteira chegue a um lugar em que esteja entre a vida e a morte, você tem de ter isto, agora ou perecerá. Deus então entrará em cena. Necessita-se de desespero para trazer Deus à cena. Então, Deus não vem à cena até que você esteja desesperado, né? Então, isso é com o exemplo de Jacó. Depois está falando de Hebreus 6 aqui, no parágrafo 63, né? Como que a chuva cai, a mesma chuva. E nós estávamos falando sobre isso, né? Que é a mesma coisa que salva, é que também pode matar a pessoa, né? Eu não sei em qual
Qual parágrafo que o irmão Branham falou, não sei se foi com essas palavras, mas é disso que ele está falando, né? Depois ele está citando aqui agora Ezequias, né? Que Ezequias ia morrer, e Deus deu ele mais 15 dias, o irmão Branham disse ali que o desespero de Ezequias, o que ele fez? Mudou o programa de Deus, tá vendo? Parágrafo 65. Né? Então, ou seja, o desespero pode mudar até o programa de Deus, né? Você entra em desespero até obter segurança. Se não entrar, nem mesmo venha para receber oração. Então, ou seja, né? Você quer algo de Deus, não é só dizer, Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro, né? Enquanto você não está realmente necessitado daquilo, realmente quer aquilo, e realmente está desesperado por aquilo, você não vai receber. E é assim que funciona com Deus, né? E aí ele vai dar aqui agora o exemplo de Ana, né? Que estava ali no templo ali, queria um filho e ela já estava um pouco avançada em idade, parece, né? Que fala aqui, né? E ela foi e as pessoas, e o sacerdote chegou a achar que ela estava bêbada, né? Mas ela queria o filho, né? Olha o 72 onde nós paramos, né? Tá aí, né? E notem. Ela não era egoísta, tô falando de Ana, né? Quando Deus ouviu e respondeu sua oração e lhe deu um filho, ela o devolveu a Deus, viu? Porque ela estava disposta a não ser egoísta depois que Deus respondeu sua oração. Isso aqui nos mostra como que é importante os seus motivos, né? O seu desejo, o seu motivo, né? Ou seja, né? A outra coisa que a gente tem que observar quando vai buscar a Deus, pedir a Deus algo. Qual que é o seu motivo em querer isso? O irmão William fala na mensagem que tem pessoas que não podem ser ricas, né? Que isso tira a pessoa. É melhor ela ficar pobre, porque senão ela pode ficar afastada das coisas de Deus. Então, ou seja, tudo que você vai colocar diante de Deus e pedir, tem que ter um motivo, né? Vamos dizer assim, um motivo plausível, né? Porque senão... E ela tinha um bom motivo, né? Ela queria um filho para dar ele a Deus. E que filho, né? Samuel foi o último juiz e era um profeta. E foi o homem que fez a transição, né, de Israel, né? E que transição, né? Tirando Israel ali da etapa dos juízes, né? E entrando na etapa da monarquia. E que ministério difícil, né? Começar com Saul, com os problemas que teve com Saul, com as coisas que Saul fez, né? E Samuel amava tanto Saul, né? E tinha toda aquela situação e depois ele tinha que ir na casa de Jessé, ungir Davi, né? E era um perigo de morte, porque Saul, que ele amava tanto, poderia matar ele. Olha pra você ver onde que Samuel entrou com um ministério tão difícil, mas tão importante, né? Que ele é que tinha que fazer esse trabalho, né? Ele tinha que fazer esse trabalho. E foi um grande profeta, né? Ele devolveu a Deus, né? Ele lhe deu um profeta. Ó, aquilo foi uma bênção extra, ó. Ele está simplesmente cheio delas, essas pequenas coisas extras que ele dá. Não somente um filho, mas um profeta. Não havia acontecido nenhuma visão manifestada por muitos anos em Israel. Samuel, o primeiro profeta por muitos anos. Porque uma mãe se desesperou, que não podia ter filhos, e ela já tinha passado da idade de dar à luz, provavelmente 60 anos de idade. Ela orou com desespero. Ela tinha de ter este filho. E o que foi isto? Deus lhe havia falado. Não resta dúvidas. Não resta dúvida. Você não pode se desesperar até que Deus lhe fale. Você não pode se desesperar até que Deus lhe fale. Ó igreja, ressuscite, sacuda-se. Belisque sua consciência, desperte-se nesta hora. Devemos nos esperar ou perecemos. Haverá algo que virá do Senhor. Eu sei disso, como sendo assim, diz o Senhor, está vindo algo e é melhor nos desesperar. É entre vida e a morte. Passará por nós e não o veremos. E é a segunda vinda de Cristo, né? Que seria em simplicidade. Esse é outro ponto aqui que o irmão Branham está citando diretamente, mas tem tudo a ver, né? As coisas grandes de Deus vêm em uma grande simplicidade, né? E a igreja tem que estar desperta, né? Porque ela não era egoísta, falando de Ana, né? E a ela foi dado um profeta. A mulher sunamita teve um garotinho sobre o qual o profeta tinha falado a palavra do Senhor. Embora ela fosse velha e seu esposo velho, eles não tinham filhos, mas ela era amável a este profeta. Ela sabia que ele era um homem de Deus.
Ela percebeu que ele era honroso, um verdadeiro homem. Ele entrou na casa. Seu esposo não estava ali e tudo mais. Ele era um homem santo. Eles podiam ver que ele era um homem, uma pessoa honrosa. Ela o tinha observado fazer sinais e maravilhas. Ela o tinha ouvido dizer coisas que aconteceram. Ele era um homem honroso, santo. Ela disse a seu esposo: eu percebo que este homem que se hospeda conosco é um homem santo. A dama da casa, ela sabia que ele era um homem santo. E ela construiu uma pequena casa ali fora para ele. Assim ele não ficaria com vergonha. Ele poderia vir quando quisesse e assim por diante. Ela colocou uma pequena cama ali fora e um jarro d'água e assim por diante. Assim ele podia se lavar e ter algo para beber. Ela provavelmente enviara uma criada lá ou alguém, um mordomo com comida para alimentá-lo. E passava e o cumprimentava para o dia ou algo assim. Então, quando Elias viu essa gentileza que foi feita para ele, e está escrito que fizeste por os meus pequeninos, a mim o fizeste. Assim ela viu aquilo. A mulher estava honrando a Deus enquanto honrava este profeta. Visto que via Deus no profeta. E assim ela não queria nada em retorno por aquilo. Não estava em seu coração ter nada em retorno. Ela simplesmente fazia isso porque amava a Deus. Ela não fez isso para receber alguma bênção. Ela apenas o fez. Buscai primeiro, né? O reino de Deus, né? E quando a mulher sulamita honrava o profeta, ou buscava, né, coisas para o profeta, buscava as coisas para o reino de Deus, né? Porque o reino de Deus é assim, né? É o homem que Deus tem no tempo, é o rei desse tempo, né? Do grupo ali, né? Agora Elias disse: vai e pergunte a ela, devo eu falar ao rei em prol dela? Eu sou um amigo pessoal, o capitão-chefe, eu o conheço muito bem. Há algum favor, algo que eu possa fazer por ela? Eu quero lhe dar algo pelo que ela tem sido para mim. Ela está me alimentando. Ela está me alimentando, né? Alimentando, faltou o N, né? Ela tem permitido que eu durma nas camas. Ela tem sido muito boa para nós. Agora, o que posso fazer? Ela disse: não, eu simplesmente habito entre meu povo. Estamos em boa situação financeira. Nós temos sustento e é tudo. Não precisamos de nada. Geazi diz a ele: mas ela não tem filhos. Logo que Geazi viu isso, não resta dúvidas que o profeta viu uma visão, pois ele disse: assim diz o Senhor, vai e lhe diga que no tempo apropriado, ou no tempo próprio, daqui a 1 ano, ela abraçará um filho. E o filho nasceu. Quando ele estava com cerca de 12 anos de idade, como aquele velho casal deve ter amado este garotinho, seu único filho. E um dia ele estava fora colhendo trigo com seu pai. Deve ter sido por volta do meio-dia. Ele teve uma insolação, suponho, porque ele começou a gritar: minha cabeça! Ele se tornou cada vez mais doente. Seu papai teve de levá-lo do campo. Era tamanha emergência ali que ele enviou um servo e o enviou. A mãe o segurou em seu colo até o meio-dia e ele morreu. Notem, seu único filho que lhe havia sido dado pelo Senhor, através da oração e a promessa de um profeta. E assim diz o Senhor. Ela sabia que havia algo de errado em algum lugar. Simplesmente não funcionaria. Como Deus lhe daria aquele filho e permitiria que seu amor viesse àquele bebê? Embora ela nunca tivesse pedido por ele, ela estava muito velha para tê-lo. A mão de Deus teve que pronunciar isto. Um homem falou, o profeta. E ali, este bebê, nesta condição, tinha morrido, seu único filho. Assim ela disse ao servo: sela-te uma mula e monta, não pare. Se alguém tentar detê-lo, não diga uma palavra. Se dirija diretamente ao Monte Carmelo. Lá em cima, em alguma caverna, em algum lugar, há um servo do Deus Altíssimo.
o que me disse, assim diz o Senhor, eu terei o bebê. Eu quero saber por que Deus fez isso. Então ele disse, vá em frente e não pare esta mula. Deixa correr o máximo que puder. Deixa correr até chegar lá. Desespero. E Elias, o profeta, se levantou, olhou e disse, aqui vem aquela sunamita. E algo está errado com ela. Deus não me revelou. Eu não sei o que está errado. Disse, vai encontrá-la. Vamos depressa. Há algo de errado. Desespero caiu no profeta. Desespero na mulher. Os dois desesperados, né? O profeta por não saber o que estava acontecendo, Deus não revelou a ele, né? E a mulher porque estava com uma situação complicada ali, com o filho, né? Eles estavam vindo juntos, um querendo saber qual era a palavra do Senhor e o outro não sabia qual era a palavra do Senhor. Que situação, né? Um querendo saber qual era a palavra do Senhor, né? A mulher queria saber qual era a palavra do Senhor com relação àquilo, né, que estava acontecendo, né? E o profeta não sabia qual era a palavra do Senhor. Então as pessoas às vezes acham que o profeta é um super-homem, vamos dizer assim, né? Sabe tudo, né? Não pode errar uma escritura, não pode errar nada, porque ele é o... né, profeta? Como é que ele erra uma história? Como é que ele erra? Não, irmão, não é assim que funciona, não. O profeta depende de Deus. Aí está você, um querendo saber e o outro não sabia. A mulher queria saber e o profeta não sabia. Disse, Deus não me revelou. Eu não sei o que lhe dizer quando ela chegar aqui. Assim, ela estava quase lá dentro. Ele levantou sua mão. Ele disse, está tudo bem contigo? Elias, né? Pergunta para ela, né? Tudo bem com seu esposo? Está tudo bem com a criança? Agora, a mulher tinha alcançado o fim de seu desespero. Ela disse, está tudo bem, glória. Está tudo bem. Seu desespero havia acabado. Ela havia encontrado o servo do Senhor. Se ele não estivesse lá, ela ainda estaria em desespero. Porém, veja você, ele estava ali. Ela disse, está tudo bem. Eliseu pensou, bem, o que está acontecendo agora? Então ela subiu e caiu a seus pés. Aquilo parecia meio fora do comum. Assim, Geazi simplesmente a levantou, disse, deixa em paz, não faça isso. Elias disse a seu servo, irmão Brando está falando Eliseu aqui, né? Não é? Elias é Eliseu do mesmo jeito, mas alguém pode dizer, um profeta errando, né? Não, você está mais certo que nós podemos pensar, né? Por um lado, né? E o profeta também, ele é homem, não é não é Deus, o profeta não é Deus, Deus se manifesta nele, mas ele não é Deus, né? Não faça isso, deixa em paz, há algo errado. Deus não me revelou. Então ela lhe revelou que o bebê estava morto. Então ela, né, lhe revelou a Elias, né, a Eliseu ali no caso, né, que o bebê estava morto, né? Agora, o profeta não sabia o que fazer. Ele diz, Geazi, toma este bastão com o qual tem andado. Ele sabia que tudo que ele tocava era abençoado, pois não era ele, era Deus nele. Ele sabia quem era. Ele sabia que era um profeta. Então ele tomou seu bastão e disse, Geazi, tome isso e vai e coloque sobre a criança. E se alguém lhe falar, desespere-se. E não saúde a ninguém. Não permita, simplesmente prossiga. Não fale com ninguém. Ponha isto sobre a criança. É interessante a história aqui, né? Como que a mulher, ela tá mandando o servo ir, né? E pelo jeito ela foi junto, né? Mas ela não ia sozinha, né? E depois Elias manda também o servo dele, né? E ele também, Elias vai logo na sequência, né? Mas eu chamo a atenção essa palavra, né? Que não saúde a ninguém, né? Não tem distrações, né? Porque às vezes você vai fazer alguma coisa, né? E às vezes você encontra uma distração no meio do caminho, né? Às vezes você vai, não sei, né? Às vezes aconteceu com a gente, né? Às vezes você tá indo na padaria buscar um pão, você encontra um amigo no meio do caminho e começa a conversar, né?
E o pessoal em casa tá querendo tomar café, né? Na hora que você chega lá, vai dar janta, né? Você teve uma distração, né? Então, isso aqui que ele tá falando é muito importante também aplicar isso na vida espiritual de cada um, né? Por que muitas vezes a gente não chega onde tem que chegar ou não faz a tempo que tem que fazer, né? É porque às vezes tem distrações, igual nós estávamos falando no começo aqui hoje, né? São tantas distrações na vida, né? Igual o irmão William falou, não foi da mensagem de sexta-feira ou da quarta-feira que a gente, ou outras mensagens que eu ouvi há pouco, como que o cotidiano, acho que eu ouvi foi em casa mesmo, como que a vida cotidiana, a gente se preocupa em trabalhar, né? Seja um negócio, seja a casa, seja limpar, seja aquilo, né? Isso são distrações, né? Que tira a pessoa de onde ela tem que chegar na hora que ela tem que chegar, do jeito que ela tem que chegar. Então, se a gente não tira essas distrações, né? Ou seja, não para no caminho, né? Vai direto pro seu objetivo, né? Porque essas coisas tiram a pessoa do foco, né? E assim também é a vida nossa cotidiana. Ela vai saindo do foco se a pessoa não tomar um cuidado, né? E agora é a mesma coisa, né? O profeta Eliseu tá ali com uma situação que Deus não deu nada a ele, mas o que ele tinha, ele falou, né? Ó, eu acho que faz isso sim, né? Leva o bordão lá, o cajado, né? O bastão, né? Que era tipo um cajado mesmo, né? Que ele andava, né? E coloque sobre a criança, né? Coloque sobre a criança, né? Porque ele sabia que o que ele tinha bem. Então o profeta fez o que estava vamos dizer assim, né? O que ele achou ser melhor, né? Vamos dizer assim, né? Ele viu que aquilo talvez era o melhor a fazer. Então os profetas podem fazer isso, né? Então é igual nós estávamos nessa mensagem aqui mesmo, né? O irmão Branham mesmo falou aqui, né? Que José ocupe o meu púlpito, né? Toma a minha Bíblia e assim você vai para você ver, né? Era uma coisa que, vamos dizer, podemos comparar isso com Elias, né? Pega o meu bordão e leva, né? Pega o bastão e leva, né? Faz isso sim, né? Porque é coisa do profeta, ele tinha feito isso, mas nós vamos ver aqui pela história, que todo mundo já conhece a história, sabe que a coisa não funcionou, né? Porém, a mulher, aqui mesmo, né? Aquilo não tinha colocado um fim ao seu desespero. Olha, aquilo não satisfez seu propósito. Ela disse: como o Senhor Deus vive, e eu não te deixarei, até que tu vás e ministres ao menino. Elias se desesperou, e aqui ele foi estrada abaixo, ele e a mulher. E quando chegaram lá, todas as pessoas estavam fora no jardim gritando e chorando. E a mulher havia feito uma coisa mais apropriada que poderia ser feito. Ela tomou o bebê e o deitou na cama onde Elias tinha deitado. Aquilo era tão bom quanto o seu bastão. A observação do profeta. Ele não despertou ali. Assim que a coisa não funcionaria. Ela queria saber algo diferente. Viu? Né? Se as coisas que o profeta toca é abençoado, né? Muito mais a cama que o profeta dormia, né? Ou seja, se a cama não resolveu o problema do menino, ela sabia também que a situação da criança não ia resolver com bastão. Né? Não ia resolver daquele jeito. Que sabedoria que essa mulher tinha, né? Que visão, né? Que revelação que ela tinha, né? Que coisa tremenda era essa mulher, né? Que coisa extraordinária, né? Olha para você ver, né? O profeta entrou. Agora ele está em desespero. Quem estava em desespero? O profeta. Agora o que ele vai fazer? E encontramos na Bíblia que ele andou para lá e para cá, desesperado. Eu não sei de mais nada o que fazer, Senhor. Aqui estou. Tu me disseste para dizer aquilo para aquela mulher. E assim diz o Senhor. E foi exatamente como eu lhe disse, porque tu me dissestes. Agora ali está ela em dificuldade, e eu não sei o que fazer. Ali está um garoto morto. Que posso fazer, Senhor? Não resta dúvidas que o Espírito Santo diz: se Deus está em você, então deite sobre o bebê.
A primeira coisa que se sabe que ele fez foi que ele parou, correu e pôs suas mãos sobre as mãos dele, o seu nariz sobre o nariz dele, seus lábios sobre os lábios dele. E quando se deitou sobre ele, o bebê espirrou 7 vezes. O desespero tinha acabado. O bebê ressuscitou, porque o desespero dirigiu a mulher ao profeta, e o desespero dirigiu o profeta ao bebê. E o desespero em ambos trouxe Deus em cena. Com amor de Deus e amor por seu povo, trouxe o amor de Deus e lançou fé para a frente da batalha, e a obra foi feita. Caso concluído. Amém. É isso, o desespero faz isso. Certamente ela não ia partir. Certamente ela não ia partir. Aqui ele está dando exemplo desse caso, né, de Eliseu, né? Que bênção, né? A vida vem pela palavra, né? E a palavra sai da boca do profeta, né? E o fôlego de vida também é dado por Deus, né? É o próprio Deus colocando o fôlego dele no fôlego da criança, colocando, né? As minhas mãos são suas mãos, como dizer assim, né? O meu corpo é o seu corpo, minha boca é sua boca, seu... Que tremendo o tipo de figura que Deus deu ali, né? Com a ressurreição daquela criança, né? Ou seja, né? Não era só... tem casos na Bíblia que você vai ver que aconteceu assim, né? Por exemplo, né? Tem um homem que cai na sepultura de Eliseu, né? Morto, e ele ressuscita. Paulo pegava lenço, né, ou peças de roupa dele, e levava para as pessoas, e a pessoa era curada. Pedro, a sombra de Pedro curava as pessoas. Então, às vezes a gente vê alguns casos na escritura, né, e às vezes vê um desse aqui, né, muito mais um lençol ali, né, do profeta, o cajado, aquelas coisas, poderia, mas não era assim que Deus ia fazer aquilo dali, né. E também o irmão Branco tem outra mensagem, o irmão William que falou, que a fé da mãe do menino não era que ele fosse mandar alguém, né? Ó, pra você ver, né? A fé da mãe daquele menino era que ele mesmo fosse lá. Essa era a fé que ela tinha. Porque ela também sabia também, ela tinha, nós estamos falando, ela tinha revelação. Se fosse por encostar em alguma coisa do profeta, pois a cama do profeta tinha resolvido o problema. Eu pus ele lá e não ressuscitou, então eu vou ter que buscar. Pode ser que até colocou lá para ver se ele ressuscitava, né? O profeta tocou aqui. Vou pôr meu filho aqui. Agora, em que lugar também, né? Porque quando você dorme é um símbolo de morte, né? Quando você acorda é um símbolo de ressurreição, né? E que lugar bom para colocar um morto, né? Na tipologia, né? E se a cama não funcionou, o bordão não ia funcionar, o cajado, né? Não ia funcionar. E ela tinha uma revelação muito grande, né? Então, ou seja, né? Olha como é que aquela mulher... A fé dela determinou tanta coisa, né? Não podia ser de outro jeito, né? E assim é também a igreja, né? Ela tem já uma fé, ela já tem uma revelação com relação à era da pedra angular, né? E não vai funcionar de outro jeito. Não vai funcionar de outro jeito. Por quê? Porque aquela mulher não estava simplesmente guiando o profeta ou guiando Deus, estava? Ela estava baseada na própria palavra de Deus para fazer o que ela estava fazendo. Porque ela podia ter falado assim, não, já que o senhor mandou Geisi com o cajado, né, com o bastão ali, tá tudo bem. Mas ela falou, não, eu conheço pela palavra que isso não vai funcionar. Eu sei que você está fazendo melhor, o Eliseu, mas não vai funcionar porque eu pus ele na sua cama. Você tem que ir lá, não vai funcionar assim. Não é, você não pode mandar alguém no seu lugar, é você que tem que ir. E o profeta achou que estava bem mandar alguém no lugar dele, né? E ela falou, não, não funciona. Então você vai ter que ir. Você tem que ir, senão não vai funcionar assim. E a fé daquela mulher era essa, então era assim que tinha. Agora, a pergunta é, né, será que aquela mulher tinha uma ideia melhor do que a do profeta, melhor do que a de Deus? Não, ela estava baseada na palavra de Deus. Ela não estava baseada na ideia dela, ela estava baseada na palavra de Deus. Pô, se a cama não funcionou, o bastão aqui não vai funcionar. Quanto tempo você passa com esse bastão? Às vezes pouco tempo, você senta no seu... Agora a cama, você dorme na cama, fica dias na cama, né? Você está muito mais tempo, se for olhar assim, né? Na cama do que o seu bastão, né? O seu bastão só pega a mão, a cama é o corpo todo. Não vai funcionar, Elias. Tudo bem, mas não vai funcionar, você vai ter que ir lá.
Mas a mulher tem uma ideia melhor do que a do profeta. Não, irmão, ela tinha revelação, ela tinha fé, ela tinha revelação, ela sabia pela palavra de Deus que tinha que ser uma coisa diferente. Então, ainda que o profeta queria fazer de um jeito, né, e mandar um servo, ele falou, não, isso não vai funcionar. Ela vai dizer, mas o profeta falou, então isso irmão, mas é como se diz, né, o profeta estava fazendo uma coisa sem uma visão, viu? Sem que Deus falasse com ele que é assim. Ele não falou que era assim. Mas ele fez o melhor que ele podia fazer, né? Quando Moisés estava na frente do mar, ele, Senhor, Senhor, falou, por que você está clamando, rapaz? Fala. Não é assim que falou com Moisés? Ele queria que Moisés tomasse atitude. Pode ser que Elias lembrou disso. Falou, não, já que Moisés teve que tomar atitude, eu vou tomar atitude. Leva o bastão e põe lá. Mas a mãe falou assim, não, isso não funciona. Tinha que ser conforme a fé da mãe do menino. Elias é que tinha que estar ali. Né? E hoje o nosso Elias tem que estar aqui. Senão não há ressurreição de mortos, não há transformação dos vivos. As coisas têm que ser da maneira que está na palavra, porque a mulher não vai basear a coisa no que ela acha que é melhor ou correto. Ela baseou a fé dela na palavra. Elias tinha que estar presente. Então essa aqui é a história que o irmão Branco está contando sobre o caso de Eliseu. É Eliseu, né? Eliseu e Elias, né? É o segundo Elias, né? Agora o irmão Branco vai falar sobre o cego. Vamos ver o cego Bartimeu. O cego Bartimeu pensou que Jesus ia passar por ele, assentado ali fora no portão, cego, mendigando esmolas. Antes de mais nada, fica-se sabendo que ele ouviu um barulho. Jesus estava passando, ele disse, quem passa? Alguém o empurrou e ele disse, por favor, alguém me diga, quem está passando? Um deles, talvez uma espécie de pequeno discípula, lhe disse, Senhor, não sabes quem está passando? Não, eu ouço alguns deles dizer, existe um cemitério todo cheio de mortos aqui em cima. Você ressuscita todos os mortos, vai ressuscitá-los. É um blasfemador ou alguém assim? Não. Tem você ouvido dizer daquele profeta da Galileia, aquele jovem profeta chamado Jesus de Nazaré? Acho que essa frase aqui ele está citando da mulher, né? Que está chamando de discípula, né? E às vezes a pessoa acha que Deus é assim, né? Tem que fazer tudo, né? Se entrar no hospital tem que salvar todo mundo, tem que sarar todo mundo, né? Não, só se estiver no programa. Se não tiver, ele não vai salvar, né? Agora ele está contando que o caso Bartimeu, né? Você tem ouvido dizer daquele profeta da Galileia, aquele jovem profeta chamado Jesus de Nazaré? Está perguntando para o cego, parece, né? Não. Bem, você sabe, na Bíblia diz em nossos pergaminhos que o filho de Davi será levantado para se sentar sobre isso. Este é ele. Este é ele? Este é ele. E ele está passando? O desespero o fez gritar. Ó Jesus, tu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Salvador benigno, atende, pois me queres bem. Vais abençoando a outros, salva-me também, ó Jesus. Alguns deles disseram, cala a boca, você faz muito barulho. Mas ele estava desesperado. Se ele passasse, talvez ele nunca mais teria outra oportunidade. Nós talvez também não. Esta pode ser a última noite. Desespero. Ele gritou, ó Jesus. Não importava quem o mandasse parar. Ele gritava do mesmo modo, um tanto mais alto. Quando lhe disseram para se calar, o fizeram gritar mais alto. Ele estava desesperado. Ninguém podia detê-lo. Tu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritou em desespero. Como é que ele foi passando, né? Todas as diversidades, né? Que dificuldade para aquele servo, né? Para aquele homem cego, né? Cala a boca, você está falando muito alto, você está reclamando, você está... Homem, você é chato, hein? Puxa vida, hein? Você não para de chamar, você não para de clamar. Falou, meu filho, eu vou clamar até eu não aguentar mais, que eu tô desesperado, como diz, né? E o Filho de Deus, com os seus pecados do mundo sobre os seus ombros, indo para Jerusalém, aqui mesmo, né? Para ser oferecido, bem naquela ocasião, em um sacrifício pelo mundo.
parou em suas pegadas. Desespero, um grito desesperador. Parou o Filho de Deus, disse: o que queres que eu faça por ti? Olha aí o reino de Deus forte, né? Por que ele não atendeu o cego no primeiro chamado, né? Por que ele não atendeu ele logo, né? Fica ali, né? Senhor, resolve, igual os discípulos falam, não foi nessa ocasião, né? Senhor, despede-o, né? Falei que falou com a mulher, né? Ela vem gritando atrás de nós, Senhor. Resolve, né? Vamos dizer assim, o que nós vamos fazer, Senhor? Essa mulher não para de negociar. E ela não estava nem aí, como diz, ou ele também não estava nem aí, né? Falei, rapaz, eu preciso disso aqui, ou isso aqui, ou então... Então todo mundo estava contra, de certo modo, o cego, né? E Jesus também parece que estava contra ele, né? Ou não? Por que ele não parou logo, né? Por que não respondeu logo? Ainda não chegou onde você tem que chegar, você tem que clamar mais. Não é que Deus estava indiferente com ele, ou seja, né, mas ele tinha que chegar num ponto ali que ele tinha que chegar. E Deus é assim, a mesma coisa nós vamos ver a história de Jacó, né? Por que Deus não pegou a bênção e entregou para ele ali? Lutaste com Deus, olha o Bartimeu também, né? Lutando com Deus, Senhor, eu tô aqui. Aí Deus ficou, né? Senhor, tem misericórdia de mim, fã. E Deus vai embora, não tá nem pro clamor dele, né? Tá brigando com Deus, tá vendo? Diz, Senhor, que queres que eu faça por ti? Jesus então respondeu ele, né? Diz, Senhor, que eu receba a minha visão. Disse, segue o teu caminho. Tua fé te salva. Ou te cura, né? Que é a mesma coisa, né? Salvar e curar é a mesma coisa, né? Aquilo foi suficiente. Aquilo foi suficiente, né? Quando o desespero e para receber algo, o mais vago toque, a fé o agarrará. Difícil de entender essa frase aqui, que quis traduzir, né? Quando o desespero para receber algo, o mais vago toque, ou seja, o toque mais simples, né? Vamos dizer assim, né? A fé o agarrará. Acabou, não falou mais nada, isso. Ah, mas ele não pôs a mão em mim. Ele não gritou, né? Ele não gritou, como às vezes as pessoas ficam expulsando. Só que dali foi suficiente. Jesus não gritou, não berrou. Não... Hoje é como se diz, né? O homem vem fazendo tanto escândalo. Ele só diz para ele assim, a tua fé te salva. E vai embora, né? As denominações que gostam de show, né? Faz um show, grita, vai expulsar um demônio, né? Vem cá, demônio, me fala sua mãe, seu pai, sua tia. Conta a história de sua vida. O que você está fazendo aí, demônio? E não sei o que, né? Jesus não, e aquilo foi suficiente. Alguém pode dizer, mas só isso, né? Mas é isso que ele queria, era isso que ele precisava, era isso que ele estava, né? Vem, ele não disse, agora espere um minuto, tá vendo? Espere um minuto, espera aí só um minuto, deixa eu ver se posso ver agora. Eu nunca vi minhas mãos por muitos anos, aqui falando do cego, né? Vejamos se posso vê-las. Ainda não vejo nada. Quando Jesus disse, tua fé te tem salvado, aquilo foi suficiente. Era tudo o que ele queria. O desespero demanda algo. O desespero demanda algo. Ou seja, né, ele tem uma demanda, né? E quando este algo, não importa quão vago isto seja recebido, cresce certo então, porque a fé capta quando o desespero está pressionando. Que a fé capta quando o desespero está pressionando. E é isso que o irmão William fala, né? Porque vai ter um aperto, né? Muitas vezes a gente ouve, vê e não capta, né? Porque a gente não está em desespero. Quando você está em desespero, aí fica mais fácil você captar. Que é exatamente o que nós estávamos falando na semana passada, semana retrasada no estudo, né? Quando você tira tudo, tem aquela mensagem que os irmãos compilou, que que eu tô com ela, não lembro o nome dela, depois eu vou ver se eu confirmar para os irmãos. Acho que eu dei uma mensagem para cada um. Quem não leu,
faça o esforçozinho para ler e ver. Claro que essas mensagens que os irmãos tiram, às vezes, de tempo mais antigo, de 70, 80, você tem que ter um certo entendimento na hora de ouvir, né? Entender a fase ali do ministério do irmão William, né? Mas a mensagem é o aperto, né? Vocês lembram? A apertura, no livro da capa branca. Acho que eu dei um para cada um. Então, essa mensagem ali eu recomendo os irmãos estar lendo em casa esses dias, que a gente está estudando essa mensagem, porque eu estou ouvindo ela, tem ela em áudio lá no YouTube também, se depois os irmãos quiserem assistir ou ouvir. O irmão William vai falando sobre essas coisas, né? Sobre isso que a gente está falando aqui, né? E às vezes você vê e não vê. Por quê? Porque você viu e você está muito tranquilo. Né? Você não entendeu. Mas quando você entra numa situação que você... Ou seja, como o irmão Brand diz, né? Ou é isso ou eu morro. Aí você capta. Né? Enquanto isso não, né? Vem o amor ali, se mistura com ela, ou seja, com a fé, né? Lembra, o amor e a fé junto, né? E ela, uma ela e o traz a ela. É isso, né? O amor ali se mistura com ela e o traz a ela. O desespero faz isso. Os dois têm que andar junto. Não tem como. Tem que ter amor, E a pessoa não pode esquecer, né? Que você ama a Deus quando você guarda a palavra de Deus. Por isso que a fé é o firme fundamento, tá vendo? Por que é o firme fundamento? Porque é a palavra de Deus, é a revelação da palavra. Porque foi falado por Deus e como Deus não vai cumprir uma coisa que ele falou? A fé é o firme fundamento, ela está fundamentada. A fé não é uma coisa, né, sem fundamento, ela está fundamentada na palavra. E o amor e a palavra tem que andar juntos. Você não pode dizer que ama a Deus enquanto você não guarda a palavra de Deus. Você não pode fazer isso. Não tem como você... Por isso que eu falo com vocês. Aquela mensagem de demonologia é o resumo de tudo. Porque quando você deixa a palavra, né? Então, a palavra é o caminho do amor. Você deixou o caminho do amor, entra o caminho da discórdia, da discussão, do ódio e por aí vai. Entendeu? Então não existe. Mas... irmãos, mas nós nos amamos, nos amamos uns aos outros. Sim, irmão. Isso é amor filio, porque se for amor divino, então é pela palavra. O amor filio é muito bonito, ele pode funcionar muito bem, muita coisa, mas não é por aí que Deus quer que nós nos amemos. Ainda que devemos nos amar ainda, né? Como pessoas, como seres humanos. Mas nós devemos amar pela palavra. Amor divino é amor pela palavra, não é amor de... Eu gosto do irmão Donias, eu gosto do irmão tal. Não, irmão, não é assim. Se nós nos amamos, nós guardamos a palavra. É por esse tipo de amor. Porque o amor, ele confunde, né? O amor humano, o crente não pode fazer isso. Ele não pode confundir amor humano com amor divino. Você tem que entender que o amor divino só funciona entre nós pela palavra. Só pela palavra. Porque o amor humano, às vezes você está bem com a pessoa hoje... Amanhã você está mal. Às vezes amanhã eu piso no pé do irmão ou faço uma coisa com o irmão e ele vai embora. Agora, se nós nos amamos e nos estamos juntos e unidos pela palavra, quando é que a palavra vai se mover? Ele é o firme fundamento, é o firme fundamento se mover. Então nós vamos permanecer. Tá vendo? É um amor que não faz do lugar. Ou seja, é um amor inabalável, um amor que não vai, né? Não vai mover. Então, amor e fé, ele não tem como. Agora, a pessoa tem que entender. Amor não é, eu sinto no meu coração que, eu amo o irmão, eu amo o irmão. Isso é bom. Não quer dizer que você não tem que ter isso pelas pessoas. Não, você tem que ter. Mas muito mais do que isso. Uma vez, até um irmão estava falando comigo sobre isso. Irmão, amar os irmãos é quando você e eu guardamos a palavra. Quando nós dois guardamos a palavra, nós nos amamos. Não é, eu quero ter um bom companheirismo com o irmão. Isso é bom, isso não é ruim não, isso é muito bom. Mas não é por esse caminho que você vai achar o amor direito, certo, não. Quando nós dois guardamos, quando eu e você somos levados a deixar de guardar a palavra, alguém pode dizer, não, mas isso não tem problema não, irmão. Tem todo problema, porque todo problema que entrou na igreja começou assim. Deixa a mensagem, deixa o que falou. Vamos colocar outra coisa.
porque essa outra coisa vai nos unir mais, vai nos trazer mais perto do outro. Ah, eu vou pegar o boi, vou pegar o rei, vou pegar isso, vou pegar aquilo e vou manter. Por quê? Porque vai ser bom para Deus. Aí Deus falou, ô Saul, você é um homem morto, Saul. Você não pode fazer uma coisa dessa não, tá vendo? Né? E eu tava vendo esses dias a história de Ruth, né? É uma coisa que eu não sabia, né? Quem não leu o livro de Ruth, eu tava vendo um filme esses dias, muito bom. A história de Ruth é muito boa também. O rei que tenta perseguir os judeus é descendente é descendente da mulher do rei que Saul tinha que ter matado. Porque quando ele pega o rei e a esposa, ela escapa e ela estava com o filho dele. Olha onde é que se levou. Levou uma perseguição, uma dificuldade para o Israel lá no tempo de Ruth. Então, quando Deus mandou matar, era para evitar algumas coisas, tá vendo? E quando Saul não fez, causou outro problema lá na frente. Né? E não tem como, né? Tem que ser do jeito que Deus pediu. Eu achei muito interessante. Depois tem um filme de Ruth que ele parece ser muito bom, sabe? Um filme mais antigo. Depois é bom, às vezes a gente está em casa aí, aproveita o tempo, às vezes você está em casa, lá é para estar mais nas coisas de Deus, né? Então é isso, né? O amor e a fé vão ali junto, né? Um traz ali a coisa ao cumprimento, né? E o desespero é que faz com que a pessoa realmente se encontre, vamos dizer assim, né? Naquilo que ele precisa se encontrar, né? O cego Bartimeu alcançou a visão rapidamente. A visão, né? Ou seja, ele voltou a ver, né? Falando dos olhos naturais, né? Pedro, falando sobre Pedro, né? Ele estava todo irrequieto. O que será irrequieto? Deve ser inquieto, né? Deve ser meio inquieto, né? Meio inquieto, né? Uma noite no mar. Ele entrou em desespero. Ele começou a gritar algo errado. Eu vejo um espírito vindo a mim. O barco estava para afundar. Ele disse, se fores tu, Senhor, ordena que eu vá a ti sobre a água. Ele desceu do barco e começou. Ele se assustou quando começou. E começou a afundar. E desespero. Embora um erro em tentar seguir os mandamentos de Deus. Eu espero que a igreja capte isso. O homem estava fazendo o que Deus lhe dissera para fazer. Agora vocês, cristãos, essa noite, vocês estão cumprindo o dever, tratando de seguir a liderança do Espírito Santo. E um câncer o apanha, ou uma morte apanha, um câncer, tuberculose, seja o que for, no cumprimento do dever. Você tem o mesmo direito que Pedro teve. Senhor, salva-me, ou perecerei. Em desespero, ele clamou, e uma mão o alcançou e o pegou. Você tem a mesma coisa. Porém, ele gritou, salva-me, Senhor. Deu um exemplo aqui, né, do que vai pela palavra, né? E pode ter um problema no caminho, né? Mas mesmo assim, entra em desespero e Cristo está ali, né? Ele ouviu o meu clamor desesperado. Das águas me tirou. Agora salvo sou. Estão vendo? É isto. Quando você clama. É isto. Quando você clama. Olha que não é só pedir, né? É clamar, né? Uma coisa, às vezes, quando você está pedindo, Senhor, ai, tem misericórdia disso, tem misericórdia daquilo. Né? Ô Senhor, me dá isso, ou então eu morro. Como é que eu vou fazer, Senhor? É diferente, né? Quando você clama, você já está numa situação de... Vocês entenderam a diferença? Às vezes pedir é pedir, né? Às vezes você está com sede, pega um copo d'água para mim, né? Ah, mas quando você está todo seco, você... Como se diz, né? Ai, pelo amor de Deus, pega água, então eu vou dar um troço aqui, me ajuda aí. É diferente você clamar, né? Esse que o momento quando você clama, não é só pedir. Daí não. Quando você realmente está necessitado, você não vai só pedir, né? E se você tiver que ir num lugar buscar água, se estiver num deserto, por exemplo, né? Você vai romper onde você tiver que romper para chegar onde tem que chegar, porque ou como se diz, ou eu tomo água ou eu morro, né? É isso aqui que é o desespero. Ou você resolve ou você morre. Quando você não entra nessa situação, você fica lá, né? Ai, tá tudo bem. Vamos dizer que você está no deserto, né? Tá, a garrafa d'água tá cheia lá, né? Tá bem, tá tudo bem.
mas você tem que ir lá, você tem que chegar lá no lugar tal. Eu falei, mas nós vamos chegar, tá tranquilo, né? Vai tomando aguinha e vai andando devagarzinho, né? Agora não é que a água acaba, né? Rapaz, ou eu corro e chego lá rápido que tem água, então eu morro. Aí você já não pensa mais em, eu vou andar devagar. Ah, quem sabe eu faço, quem sabe eu não faço, né? Não, hoje nós vamos ficar por aqui. Hoje aqui tá achando a sombra aqui um pouquinho aqui. Hoje nós vamos ficar, é assim que é, né? Agora quando você viu que a situação é de vida ou morte, você fala, rapaz, agora eu já não posso mais. Você vê uma árvore lá, uma sombrinha, né? Não, vambora. Olha lá, não, nós temos que ir embora, nós não podemos parar aí. Rapaz, mas para aqui um tiquinho. Não vai parar não, vambora. É mais ou menos aí um exemplo de estar desesperado, né? Quando você tá tranquilo, tá tudo bem, você fica por ali, né? Agora, quando a coisa já não tem mais jeito, você tá... Falou, rapaz, mas por que você não chegou lá antes, como diz, né? Não, eu tava muito tranquilo ali, tinha tanta água, né? Pois é, se você tivesse chegado lá no passo certo, do jeito certo, você chegava lá sem dificuldade nenhuma. Chegava, mas você, né? Ficou muito... Nós estamos falando aqui sobre o cotidiano, né? Você leva você para um lado, leva você para o outro, leva você para uma coisa, para outra. Então, que você assusta, você passou o tempo, passou isso aqui, você não fez nada, como diz, né? Talvez essa mulher, mãe, seja o que fosse ela, um filhinho, ou um neto, ou sobrinho, o que quer que fosse, clamou em desespero, Deus ouviu. Então encontramos que, ao afundar, Deus o ouviu. No cumprimento do dever, ele começou a afundar. Ele falhou. Não importa se você falha. Aquilo não tem nada a ver com isso. Todos nós falhamos. Somos falhos. Acho que é fálidos, não? Ou falha, é falhos mesmo. Né? Para começar. Porém, temos alguém de pé agora com uma forte mão. Podemos ter alguém de pé agora com uma forte mão. Quem pode nos alcançar e nos tirar da água? Quem pode nos alcançar e nos tirar da água? Ou que pode, né, nos alcançar e nos tirar da água, né? Se você tem cometido um engano, alguma mulher tem cometido um engano, algum homem cometeu um engano, algum garoto ou garota cometeu um engano, não afunde. Grite em desespero, Senhor, salva-me, ou perecerá. Desespero acerca disso, Deus o ouvirá. Ele sempre ouve uma alma desesperada. Ele sempre ouve o quê? É isso que eu estou tentando lhes dizer. Deus sempre ouve uma alma desesperada. Sempre. Né? Mas a pessoa quer que Deus responda a oração dele, né? E não responde. É como o irmão William diz, ele ouviu, né? Não é que ele não escutou. Né? O irmão Branco está falando de ouvir aqui, no caso de ouvir e conceder, né? Ou seja, já tentar o pedido, né? Porque Deus escuta tudo, né? Aí Deus olha para ele e fala assim, ele está pedindo, mas ele não... Como se diz, né? Isso não é tão... Ele não está tão assim, não. Então é assim que vamos. Por isso está falando, né? Sobre clamar, né? É o exemplo que estou dando aqui de você estar no deserto com água, tranquilo, né? A água acaba, você não chegou onde você está, e agora o que fazer? Ou você sai correndo e anda rápido e chega logo no lugar que você tem que chegar, e agora você vai chegar com muita dificuldade, né? Ou então você não vai chegar em lugar nenhum. Nosso querido Senhor Jesus, Ele mesmo, no maior campo de batalha no mundo, o Getsêmani, Ele clamou em desespero. Deveria ele tomar os pecados do mundo? Ou deveria ele simplesmente permanecer na terra com seus discípulos amados? O que desejou ele fazer? Mas observe sua humildade enquanto ele se humilhou. A minha vontade, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Se humilhou para a palavra prometida do Deus do céu. Se humilhou para a palavra prometida do Deus do céu. Note, então ele foi um pouco mais adiante. E se ele foi um pouco mais adiante,
quanto mais devemos nós ir um pouco mais adiante. Estão vendo? E notem, a Escritura diz aqui em Lucas que ele orou intensamente. Irmão e irmã, Jesus teve de orar intensamente, quanto mais temos nós que orar intensamente. Se Cristo, o Deus do céu feito carne, teve de orar intensamente, então quanto mais é para nós, pecadores salvos pela graça, orarmos intensamente. Se decisão lançou o Filho de Deus em desespero, o que ela fará a você e eu? Devemos chorar desesperadamente. Quem já está chorando aí? Acho que ninguém ainda, nem eu, nem ninguém, né? Deus nos ajude, né? Porque nós temos que chegar num lugar que nós não estamos lá ainda, né? Nós não chegamos. Ninguém chegou. Aqui não é um melhor do que o outro, não, né? Todo mundo está no mesmo prisma, né? Mas aqui essa mensagem vai tomando aqui mais a dimensão do que nós temos que entender, né? Que o reino de Deus, ele se faz forte, né? É assim, né? Lá diz que se emprega violência, né? No reino de Deus, né? E os violentos ou os valentes, né? É que o arrebata, né? É o que nós estamos falando, nós estamos lembrando aqui de novo que o irmão Branco falou da história de Jacó, né? Enquanto ele não chorou, nós lemos, a escritura foi Jeremias, né? Como que ele vai ali e Jeremias diz, né? Que chorou, suplicou, né? Em Betel achou, né? E nós temos que chegar nisso. Ou chegamos nisso ou perecemos. Não é diferente hoje para a Era da Pedra Angular, né? As coisas a cada dia vão mais para nos empurrar para desespero. E o mundo também lá vai nos empurrando em desespero, né? Vocês, os irmãos, estão acompanhando ainda as notícias, né? Essa semana aí já estão falando que a Terceira Guerra Mundial é iminente, né? Porque a Rússia já está ameaçando atacar país da OTAN. E se ataca país da OTAN, os Estados Unidos, todo mundo vai entrar na guerra. A Alemanha está querendo mandar tanque para não sei se mandou, não segui acompanhando, para a Ucrânia não pode receber, porque a Rússia está entendendo isso, né, de maneira, a coisa está um rebuliço aí no mundo aí, né, e por aí vai, então as coisas estão ficando difíceis no planeta Terra, né, e que Deus nos ajude. Então, devemos chorar desesperadamente. Devemos, é um dever nosso, né? Deus, esses últimos dias, tem manifestado a si mesmo para nós, por seus grandes sinais e poder. Deveria nos fazer, ou seja, isso, né? Deveria nos fazer desesperados, ou com isso nós deveríamos ficar desesperados, né? Com sinais, as coisas que tem mostrado, né? Já no tempo do irmão Branham, né? E agora no nosso tempo também, né? E seu desejo de nos curar e nos salvar, deveria lançar todos em desespero para chegar àquela pedra de cura. Correto? Chegar àquela pedra de cura. O que será a pedra de cura? Será que é a pedra angular? Não, vamos ver, né? Se ele abre mais aqui um pouco, né? Mas todo mundo sabe que a ressurreição é cura, né? E a transformação também é cura, né? Quando a gente fala de ressurreição, a gente está falando de cura, né? Quando a gente fala de transformação também é cura, né? É uma cura completa, né? E é a cura que realmente é verdadeira, né? Porque curar um câncer, uma tuberculose, isso não é cura verdadeira, isso é cura parcial, né? Vai te dar um corpo novo e glorificado para toda a eternidade. Isso sim, você foi curado, né? Como se diz, né? Essa pessoa foi curada. Então, se for olhar a história da humanidade, ninguém foi curado, né? Até no seu santo Antigo Testamento ressuscitaram em corpos glorificados, né? E estão esperando por nós, são os convidados para a ceia, né? Agora nós ainda estamos esperando para ser curados, né? E Deus às vezes cura a pessoa de um problema, de outro, né? Mas a cura mesmo é essa glorificação. Olhem. Se Florence Nightingale, é isso, né? A bisneta da Florence Nightingale,
que fundou a Cruz Vermelha. Você já viu a sua foto no livro? Pesava cerca de 30 libras, aproximadamente 13 quilos. O câncer a havia comido. Em Londres, Inglaterra. Eles a trouxeram da África para Londres, Inglaterra. E ali em desespero, o irmão Bosworth escreveu e lhe disse, nós não podemos ir à África. Ela respondeu e pediu para a enfermeira escrever e disse, não posso ser removida, não posso fazê-lo. Mostrou a foto. Vocês têm visto a foto. Somente tivemos que colocar um pequeno pedaço de cobertura sobre ela. Ela simplesmente tinha um pequeno tecido ao redor. Eu pensei que talvez alguém, colocado no livro, poderia criticar porque ela estava... Seu corpo estava tão exposto ali que... E colocamos uma coisinha sobre ela aqui. Ela simplesmente tinha um pequeno traço, toalha ao redor de seus quadris. Porém, em cima não havia nada. Porém, pensamos que colocaríamos um pedaço de papel ali e fotografaríamos aquilo. Evitaria que as pessoas que não alcançaram o tipo certo de posição em suas maneiras de pensar, que elas não criticassem por colocar aquela foto no jornal. Está falando do caso aqui da bisneta, né? Da mulher que fundou aí a Cruz Vermelha, né? Ela estava nessa situação aqui de saúde, né? E acho que o irmão Bran, eu creio que chegou aí lá, né? Orar por ela, né? E ali, para mostrar a situação que ela estava, né? Ela estava na cama, o irmão está explicando, né? Ela estava coberta da cintura para baixo, mas da cintura para cima não. Então ele precisou tirar uma foto, falou, vamos cobrir para... Isso que ele está falando, né? Mas a situação que ela estava, né? E então, quando o doutor disse que ela não podia ser removida, e ela soube que eu ia visitar a Inglaterra, ela fez com que eles a pusessem em uma maca e a enviassem a um avião e a trouxessem para Londres, Inglaterra, e enviou um guarda ao avião antes de descer ao palácio de Buckingham. Enviou um guarda ali para vir orar por ela. E ela estava tão decaída que não podia nem mesmo falar comigo. Eles tiveram que levantar suas mãos para colocá-las nas minhas. Não é o guarda que orar, não, é o irmão Branham, né? É. Vocês sabem como é Londres. Alguns de vocês, soldados que estiveram lá. É sempre tão nebuloso. E eu me ajoelhei ali ao lado de uma janela e ela... As lágrimas estavam correndo. Ela queria. Eu não sei como ela até mesmo conseguiu suficiente umidade para que as lágrimas viessem. Era apenas ossos. Pelo sobre eles. É isso mesmo, né? E suas pernas aqui em cima, nos quadris, não tinha nada mais que nem pareceu, como que 2 polegadas, mais ou menos 5 centímetros de espessura, a perna dela, né? Ela estava bem fininha, né? Ou 3 polegadas, ou 8 centímetros, né? Suas veias estavam arruinadas. Ela estava vivendo, como ela estava vivendo, eu não sei. Vocês viram sua foto depois. Eu me ajoelhei ao lado da cama. Agora ela estava desesperada, quer eu pudesse vir ou não. Eles a trariam de qualquer maneira. Me ajoelhei ali. Meu coração estava sangrando dentro de mim, da fé daquela própria pequena criatura moribunda. E eu orei de todo o meu coração. E enquanto eu comecei a orar, pequena rola, ou rolinha, né? Um pombinho, né? Voou na janela, começou a andar para lá e para cá, arrulhando. Os bichinhos falam, né? Eu pensei que fosse de estimação. Eu nunca tinha estado na Inglaterra, senão por volta de 1 hora. Simplesmente vindo do aeroporto diretamente para lá. Eu pensei que ela fosse de estimação. E quando me levantei e disse, amém, ela se foi. Eu comecei a perguntar aos irmãos se tinham ouvido aquela pomba. E eles estavam falando sobre ela. E quando comecei a dizer, vocês viram o que significa aquela pomba? Isto veio, assim diz o Senhor,
você viverá e não morrerá. E ela está vivendo hoje, por quê? Desespero. O desespero levou aquela mulher a tomar uma posição, viver ou morrer. O desespero preparou para que ela chegasse ali ao mesmo tempo que eu. E um sinal de Deus. Ele enviou uma pomba para dar o assim diz o Senhor. Desespero. Amém. Vamos parar nisso aqui? Que agora aqui ele vai contar a história da irmã Rat, né? Ratwright, deve ser, né? É outra aí, né? Para aí no 90, Marco 90, página 27. Para nós orarmos aqui e encerrar. Então o irmão Branco está terminando aqui com essa história aqui já no seu ministério, né? Ele veio aqui mostrando alguns exemplos bíblicos, né? E agora ele está mostrando aqui um exemplo do seu ministério, como que aquela mulher estava naquela situação. E como Deus é simples, né? Ele manda um passarinho ali, né? Uma rolinha, né? Que entra ali, fica fazendo. E o profeta, né? Como se diz, né? Quem sabe ler, né? Um pingo basta, né? O irmão Branham falou, isso aí significa que ela vai viver. E aqui em 1965, 63, né? Ela ainda estava viva. Talvez ela já tenha partido, né? Ela é neta Mas se você olhar na internet, você acha a foto dessa mulher. Eu já vi essa foto lá. Ela estava mesmo osso e veia quase sem nada, né? Estava magrinha mesmo. Quem não viu a foto, se buscar na internet ali, vai ver a foto dessa irmã, dessa mulher ali, né? Que estava naquela situação ali, né? Muito difícil, né? Nós vamos estar encerrando, então. Vamos ver a mensagem agora há pouco, que vai ser o mistério das dimensões da semana passada, né? O de hoje é o mistério das vigílias. Nós falávamos sobre isso domingo, né? Nós falamos domingo lá no Azurita, né? O mistério das vigílias, né? Como que as vigílias vão passando ali, né? E tem essas vigílias também na igreja, né? Tem a de Lutero, a de Wesley, né? A do Branham, né? Que é a pentecostal. E vem a quarta vigília, né? Que é a era da pedra angular. E Deus está representando aí também estas vigílias. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração? Vamos estar encerrando essa parte. E em breve nós estaremos aqui para adorar, glorificar o nome do nosso Pai Celestial e para ouvir, né? A sua palavra. Vamos orar? Pai Celestial, nosso Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nos aproximamos de Ti, reconhecendo, Senhor, que existe uma fonte para a vida eterna, a fonte da juventude, Senhor, a qual o Senhor diz que quem beber dessa água nunca mais voltará a ter sede. E este, Senhor, é uma verdadeira água. Nós falávamos agora, Senhor, há pouco sobre as coisas verdadeiras. E o Senhor disse que em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas então viria o que é verdadeiro. Nós vimos, Senhor, 7 eras da igreja e agora vemos a era verdadeira, a era completa, a era da pedra angular, Senhor, não uma coisa temporária, não algo, Senhor, que os homens tocarão, Senhor, porque é o lugar mais perigoso, Senhor, onde nem mesmo a luz tem direito de entrar, Senhor, a luz natural, somente a luz do Senhor. E se nós, Senhor, somos parte deste lugar santíssimo, então o Senhor do lado de fora nosso, como do lado de fora do lugar santo, santíssimo, poderia até mesmo, Senhor, bater a luz ali, mas do lado de dentro, Senhor, aquilo não poderia entrar, Senhor. Aquilo não poderia, Senhor, estar ali dentro. Assim também somos nós da era da pedra angular, porque dentro dos nossos corações, Senhor, somente a Tua luz, pela palavra dada pelo anjo do Senhor Jesus Cristo, nosso irmão William Soto Santiago. E assim, como na mensagem nós ouvimos na sexta-feira, a luz do Senhor vai clareando o lugar santíssimo, vai dando luz, porque o mesmo anjo do pacto, ao qual apareceu em 1963 ali, e a luz resplandecia ali daquela nuvem onde estava o Senhor, a mesma luz da Shekinah, Senhor, tem descido aos nossos corações por sua palavra. E o título de propriedade, o livro, assim como o livro da lei foi colocado no lugar santíssimo, assim também, Senhor, aqui na nossa presença, Senhor, está colocado o título de propriedade, Senhor, o livro da lei. E aí estão os nossos nomes, Senhor. E nós somos agradecidos, Senhor, por sermos parte do lugar santíssimo
e que nós vigiemos, Senhor, porque muitos tiveram problemas por não vigiar, e nós estamos vendo isso em sua palavra, que há que vigiar. Não é ser uma pessoa que folga, que deixa passar ou que não vigia, Senhor. E se não vigiamos o suficiente, diante de nós, Senhor, está um aperto, ao qual o Senhor nos fará vigiar com certeza, Senhor. Porque ou vigiamos ou morreremos. Porque a morte espiritual, Senhor, tem sondado a cada um de nós. Tem tentado nos pegar, Senhor. E é como o irmão William disse, nesses extratos sobre o aperto, que era mais fácil, Senhor, ir para a boca de um leão do que lutar o combate e a batalha desse tempo final. Pois eles, Senhor, estavam na parte do corpo, mas nós estamos na parte da cabeça, Senhor. E a cabeça, Senhor, é onde vêm os pensamentos, as dificuldades e todas as coisas, Senhor, que têm que ser vencidas na mente, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a vencer essas batalhas que a cada dia lutamos e que nós precisamos, Senhor, de entrar nesse desespero para estarmos diante do Senhor. Porque muitas vezes falamos e as coisas, Senhor, não acontecem, mas, Senhor, ajuda-nos a vigiar. Coloque, Senhor, um espírito atento, um espírito, Senhor, de vigia, de sentinela sobre os nossos corações, para que assim nós sejamos os nossos arautos, ou o Espírito do Senhor seja o arauto em nós, aquele que avisa, Senhor, do mal, e que ao avisar do mal, que nós possamos então desviar do mal, Senhor. Porque se o arauto avisava o mal e as pessoas não ouviam, então elas eram culpadas por si mesmo. Mas se ele não avisasse, então era ele. Mas certamente o Senhor sempre nos avisa e ajuda-nos, Senhor. Assim, ó Pai, pedimos que o Senhor siga então nos usando em sua obra neste tempo, em todos os projetos que há do Senhor para este tempo. Lembrando, Senhor, que cada um de nós, como indivíduo, é um projeto do Senhor. Uma pedra cortada fora do templo para ser encaixada perfeitamente no templo do Senhor. Assim, Senhor, ajuda-nos que em breve os nossos irmãos ressuscitem e nós sejamos transformados. Também, Senhor, pedimos a Ti que siga nos usando em todos os projetos e que o Senhor, ó Pai eterno, conceda o desejo dos nossos corações. Que não apenas possamos estar pedindo o que necessitamos, mas que sejamos pessoas que estejam clamando, Senhor, pedindo, ou temos ou morremos. Assim, Senhor, te colocamos diante de Ti, pedindo que o Senhor nos ajude com o Teu Espírito Santo em todas essas coisas, ó Pai. Assim, Senhor, nos encomendamos em Suas mãos, estamos agradecidos por Sua graça e misericórdia e por todas as coisas, em nome eterno do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor guarde também a América Latina e o Caribe, e em breve estaremos aqui para adorar, glorificar o Seu nome, e assim, Senhor, ouvir a Sua palavra. E que o Senhor também guarde esses 144 mil e que em breve já paz em Jerusalém. Tudo isso pedimos, porque já conhecemos o nome eterno do Senhor, o nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Assim, ó Pai, graças por Sua presença entre nós em Espírito Santo. Graças, Senhor, por esse momento de companhia em torno da Sua palavra e graças por Sua manifestação entre nós neste tempo final. E graças, ó Pai, porque em breve veremos nossos irmãos que partiram e nós seremos transformados. Graças, ó Pai, por toda a guarda, proteção e por toda a provisão de vida. Graças por esse momento de companhia em torno da Sua palavra e te damos graças por todas as coisas em o nome eterno do Senhor Jesus Cristo. E que o Seu amor, ó Pai, que a Sua graça e a Sua misericórdia nos acompanhem todos os dias da nossa vida. Guarda-nos em paz, Senhor, livra-nos de todo mal. Assim pedimos, oramos e lhe agradecemos. Em o Teu nome de reclamação, o nome eterno do Senhor Jesus Cristo. A Ti, Senhor, seja a honra, a glória, o louvor e a adoração por toda a eternidade. Amém e amém. Deus nos prossiga abençoando.